Só plantei, ó. Fazer silêncio. Sentar cada um nos seus lugares. Olhar pra frente. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de François-Marie Arouet, mais conhecido pelo seu pseudônimo Voltaire. Ele que viveu de 1694 até 1778, a transição aí do século XVII para o século XVIII. E uma das suas ideias aí é que a dúvida ela não é uma condição agradável, ou seja, não é confortável ter dúvidas. Ou é? Vocês gostam de ter dúvidas? Não. Vocês gostam de ter certezas? Nós, seres humanos, preferimos sempre ter certeza e por isso a gente se agarra a toda e qualquer teoria ou a tudo aquilo que nos fala, muitas vezes. Mas ele vai falar que essa certeza ela é absurda, porque é contra tudo que a gente percebe ao longo da nossa vida e ao longo da história da própria humanidade. Todas as certezas que a gente tem ao longo da nossa vida, elas vão caindo por terra à medida que o tempo passa. Na infância, por exemplo, a gente acreditava num monte de coisa. Vocês continuam acreditando nas mesmas coisas na infância, não? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Velho do Saco, o que mais? Fada do dente. Fada do dente. Coelho da Páscoa. A mesma coisa acontece na história da humanidade. Muitas certezas, muitas coisas que foram consideradas fatos, foram depois questionadas e demonstradas ilusórias. Durante muito tempo acreditou-se, por exemplo, que o Sol era que girava em torno da Terra. Isso era uma certeza. Acreditava-se que a Terra era plana, isso era uma certeza. Hoje ainda tem gente que acredita nisso. Mas realmente é. Com certeza, né? Então a certeza ela é absurda, né? A gente deve sempre se questionar para o Voltaire. Isso aqui está no campo da epistemologia. Logia é sempre estudo ou ciência. Epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento. Episteme é conhecimento em grego. Conhecimento ou episteme é diferente de doxa em grego. Doxa é opinião. E opinião é igual o quê? É igual o canal tem o seu. Todo mundo tem o seu, né? O seu, porque o meu ninguém tem não. Todo mundo tem o seu, né? A opinião, ela é individual, ela é particular. A minha eu divido. Minha opinião, caralho. Ela é individual, particular. Deu raiva. E o conhecimento ele busca ser universal. Válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Por exemplo, a ciência ela é universal. Vocês aprendem física, química, biologia aqui na escola, é o mesmo que se ensina em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Japão, na China, na África, na Oceania. Porque é conhecimento, conhecimento é universal. Opinião é particular, é individual. A escola, por exemplo, não existe para poder ficar compartilhando opiniões, mas conhecimento. Opinião, cada um tem a sua. Para discutir opiniões, porque opinião a gente não pode não dá para chegar em lugar nenhum. Estavam falando na sala lá que você falou que a Terra era plana. Não é? Estavam falando na sala lá que você falou que a Terra era plana. É porque eu faço a piada, eu falo é plano mesmo. Sei, pessoal.
Porque a gente chama de planeta. Aí eu faço. O que você está falando? Então aqui ele entra no campo do ceticismo. O ceticismo é uma palavra de origem grega, vem de skepsis. Skepsis quer dizer investigação, dúvida. A gente deve duvidar de tudo e buscar sempre investigar por nós mesmos. Não confiar uns nos outros. Não confiar em nada, em ninguém. Buscar e investigar por si mesmo. Os pilares do conhecimento. Então toda teoria ou fato na história aí foi revista em algum momento. A teoria de que a Terra é o centro do universo. A teoria que o ser humano tinha já sido pronto, que não era fruto de um processo evolutivo. Depois vem a teoria da evolução. Então todas as teorias elas mudam, e os fatos históricos também. Por quê? Porque a partir de estudos e de conhecimentos mais ampliados, você chega à conclusão de que as coisas não foram bem assim, ou não são bem assim. Então nós não nascemos também com ideia alguma, com conceito nenhum pronto em nossas cabeças. Quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel em branco. Nós não temos conhecimento algum. Ou temos? Você já nasce com alguma ideia na sua cabeça? Você já nasce com algum conhecimento? Oi? Então a gente nasce sem conhecimento algum, com uma folha de papel em branco, com uma tábua rasa, e toda teoria ou ideia pode ser desafiada para o Voltaire. E a galera está nessa hoje em dia, né? Questionando todas as teorias, todas as ideias. Tem gente hoje em dia que questiona a teoria da evolução. Tudo bem você criticar e questionar a teoria da evolução, mas apresente uma teoria mais plausível do que ela. Não é só falar, não acredito. Acredito que Deus fez a gente já pronto, já fez. Como é que você explica algumas coisas aí, né? Hominídeos, por exemplo, fósseis de seres humanos com características diferentes da nossa atual. Oi? Big Bang. ET? É pior ainda. Como é que é uma teoria que precisa de uma coisa muito mais fantástica, fabulosa para acontecer. Os dinossauros. Aí a galera fala, a Arca de Noé. Como é que Noé colocou os dinossauros na arca? Tem gente que cria teorias mirabolantes. Arca de Moisés. Vai lá dizer que tinha um lugar separado na arca só para os dinossauros. Inclusive esse lugar era refrigerado, tinha toda uma logística lá. É uma Arca de TV LED, Samsung 46 polegadas. Ah, o Tiranossauro Rex não era carnívoro. Por isso que ele não comeu os animais na arca. Ele era herbívoro. Porque a gente achou um Tiranossauro Rex e encontrou o tecido mole no estômago dele. E tecido mole é de vegetais, então ele comia vegetais. Uau. Você sabe o jacaré? Aí, meu amigo, o Tiranossauro Rex ele era carnívoro. Se alimentava de animais herbívoros. Então o tecido mole que você encontrou é do animal que ele comeu. Limitar. Então, se você quer defender alguma coisa, uma teoria, uma ideia, você pode questionar tudo. Tudo é passivo de questionamento. Mas qual que é a sua teoria melhor? Big Bang. Você fala, não teve Covid. Não teve, velho. Tem tanta gente que morreu no mundo. Teoria que tem. Covid é uma farsa. Ah, a vacina não funciona. Por que depois da vacina passou a morrer menos gente? A gente foi jogado no BBB. A gente nunca tomou uma vacina. Por isso. Então, Olha na Matrix. pode questionar, pode colocar em xeque todas as teorias, mas qual que é a teoria melhor e mais plausível que você apresenta? A teoria da evolução é a que mais consegue explicar. E as teorias científicas elas não dizem isso aqui é a verdade absoluta. Não, nenhuma teoria científica fala isso. Fala o seguinte, essa aqui é a explicação mais plausível que nós
Encontramos. A evolução não é que nós viemos dos macacos. Isso aí também é outra forma aí de reduzir ou de simplificar o trem de forma absurda. Por que os macacos de hoje não viram seres humanos então? Porque demorou certo. Eles fizeram parar já. Para começar, nós não viemos dos macacos. Agora depois. Nós tivemos um ancestral comum em algum momento com os macacos. Fala do Bittencourt. Então a evolução é uma árvore, um primata lá no início. Adão. Que não é o Adão. Aí essas ramificações vão dando origem a vários primatas: gorila, chimpanzé, mico, leão dourado, orangotango, babuíno. Isso é mano. Chegou, né? Então tá tudo evoluindo. E a gente continua evoluindo, os macacos também. Algumas espécies entram em extinção. Você viu o macaco tomando suco de caixinha? Oi? Viu o macaco tomando suco de caixinha? Não. Ô, nossa, parece ser humano, viu? Eu não acredito. Tá bem explícito. Parece que você tomou Então, esses fósseis, como é que você vai explicar? o cara tá pegando morcego. Então, para o Voltaire, toda teoria ela pode ser desafiada, criticada. Inclusive, aqui ele vai defender o seguinte, né? Atribui essa frase para ele, mas ele nunca disse essa frase nem escreveu. Mas resume bem o pensamento dele. Eu posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Ele defendia a liberdade de expressão, a liberdade de questionamento. Você pode questionar, falar o que você quiser, mas eu acreditar em você, outros 500, vai ter que me apresentar argumentos mais consistentes. Por exemplo, o argumento de que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, não é um argumento consistente, pelo menos cientificamente. O mundo não foi feito em 6 dias. Aí tem gente que vai e pega de forma alegórica. Não é 6 dias, é 6 eras. Então, você já está começando a deturpar o próprio texto bíblico. Porque o texto bíblico não dá a entender nada disso. Você que está criando uma alegoria com o texto bíblico para tentar, de alguma forma, torná-lo um pouco mais plausível. E aí, como é que você me explica que o texto bíblico é muito similar a outros textos muito mais antigos que ele? Será que não foi uma cópia? Por exemplo, a Arca de Noé mesmo. Tem a epopeia de Gilgamesh. O Antigo Testamento, principalmente o livro do Gênesis, onde tem esses 2 primeiros livros que são considerados mitos pelos estudiosos bíblicos, pelos principais teólogos do mundo hoje, teólogos de religiões protestantes e católica, cristã. A galera que ainda acredita que aquilo ali é história real, a galera fundamentalista. Geralmente pentecostais e neopentecostais. Mas até os protestantes históricos não acreditam que aquilo ali é fato histórico. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Eles são mitos originários. Como toda religião tem mitos. E como todas as histórias têm mitos ali. Mito não quer dizer que é mentira. Naquele tempo eles não faziam história, não existia ciência. Ciência é moderna, ciência passou a existir a partir do século XVII. A partir do século XVII começou-se a preocupar com o quê? Se isso era verdade ou se era ficção. Porque ali eles estão tentando explicar as origens. Nem existia a escrita. A escrita, o ser humano inventou a escrita há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Mas aí para essa galera, 4.000 anos antes de Cristo, foi quando Deus criou o mundo. Porque o mundo só tem 6.000 anos. A galera fundamentalista, 2023, depois de Cristo. Antes de Cristo são 4.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo foi quando Deus em 6 dias fez o mundo. O século descansou. Será que mudar com 4? Oi? Apenas 100 dias a gente vendo isso tudo, será que Em 4.000? é, porque faz sentido. Aí é metade, né? 4.000 mais 4.000, Jesus no meio. Se você pensar na perspectiva linear, é assim, né? Eu sou filósofo, para falar. É que a criação, 4.000 anos de Cristo. Aqui no meio,
Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. De 4 mil. Aqui o ano 0, 4 mil depois, né? Todo mundo tudo explode. Fim do mundo, Apocalipse. Jesus volta e arrebata você. Vamos botar aí, filósofo Gabriel. Vamos botar aí. É a teoria. Se formos levar para a perspectiva bíblica, faz sentido o que você está defendendo, né? Agora, cientificamente. Tá longe. Que 8 mil anos? Então, para Voltaire, os experimentos científicos do iluminismo conduziram aí o mundo a um mundo melhor, né? Baseado na evidência empírica e na curiosidade sem restrições. Então, a ciência, ela produziu um mundo melhor. A gente tem celular, tem geladeira, tem luz. O que seria no mundo sem o celular de vocês? Sem geladeira. Imagina um mundo sem geladeira. Deus vem nem vai, né? Vai? Deve fazer igual antigamente, tipo, tem que usar tempero pra deixar melhor gostoso. Pois é. Cara, não vai ter mais Pra conseguir comer, né? Nem gostoso. Nós temos todos esses recursos. Esses recursos são fruto da ciência. Ah, eu acredito na ciência só quando ela beneficia. Pergunta pra Quando ela não beneficia, eu não acredito nela. Prefiro acreditar em outras coisas. Obrigado. Então isso é chamado de dúvida revolucionária, né? Duvidar, mas ao mesmo tempo buscar os fundamentos dessa dúvida. Não é duvidar por ocasião, né? Igual a galera negacionista. Ah, nega vacina, nega Covid, mas acredita em cloroquina. Ou você duvida de tudo, ou você acredita em tudo. Porque se você ficar nessa seletividade, eu acredito só naquilo que o meu lado diz. É uma polarização política no meio disso aí, né? Então toda teoria pode ser desafiada, mas desde que apresentando-se argumentos mais consistentes. Vou me questionar, eu não acredito, só para acreditar. Tranquilo. Então, por hoje sim, seu Voltaire. Alguma dúvida sobre o pensamento do Voltaire, pessoal? Calma.